Agora passamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Edilson. Ele diz assim: pastor, esses dias eu conversei com um colega e esse colega me disse que Deus criou o diabo. Pastor, quem criou o diabo? Em primeiro lugar, quero dizer que Deus não criou o diabo. Nós lemos no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus criou um ser angelical com o título de Lúcifer, que significa portador de luz. Era o nome desse ser angelical que se revoltou contra Deus e manifestou a cobiça de ocupar o lugar de Deus. Isso nós lemos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 a 18. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Vou repetir, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Então aqui está uma descrição bíblica que mostra que, a princípio, Lúcifer e não o diabo era um ser perfeito em seus caminhos, mas deixou que a soberba invadisse o seu coração. E sobre esse acontecimento, lemos também na Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, umas palavras que passo a ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha que título sublime. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a pretensão deste ser angelical, que era o chefe dos anjos, ele agora está exacerbando a sua posição e a pretensão dele, serei semelhante ao Altíssimo. E como resultado, contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. É a habitação final de Satanás, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, sem mais fim. O lugar que foi preparado
Para ele era muito sublime. É só você ler o capítulo 28 de Ezequiel, mostra que ele estava num paraíso, cercado de riquezas enormes, mas ele queria mais. É a soberba, o orgulho que o levou por terra. E nós temos então, para concluir esta pergunta, no capítulo 8 e versículos 44 em diante do Evangelho segundo João, nós temos as palavras de Jesus dirigidas aos judeus que o ouviam, que ao contrário do que eles pensavam, nós somos filhos de Deus. Jesus respondeu no versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí está o que Jesus declara a respeito dele. Pai da mentira, mentiroso. São títulos que rebaixam muito aquela criatura que tinha uma posição privilegiada, luzeiro, estrela da manhã, e hoje ele é um inimigo do mundo criado por Deus. O diabo, vosso adversário, anda como um leão rugidor buscando a quem possa tragar. E a Bíblia então diz, não deis lugar ao diabo. A próxima pergunta, pastor, é da ouvinte Maria, da cidade do Guarujá. É com relação aos nomes, pastor. Ela cita aqui o nome Givaldo e depois cita o nome Antônio. Uma pessoa chamada Antônio se ofendeu, ficou triste por causa do Santo Antônio casamenteiro. O que o senhor tem a dizer a respeito, pastor, dos nomes? Eu quero dizer que, geralmente, nos dias atuais, se põe nome mais pela beleza do próprio nome do que pelo significado do nome. Então, quase se desconhece totalmente o que o nome realmente representa. E esse nome, para nós, Givaldo, é um nome pouco conhecido. Mas, pesquisando, nós tomamos conhecimento que é um nome que indica muita seriedade, grande honestidade no meio profissional, busca a perfeição em tudo e se aborrece quando as coisas não saem conforme planejado, reflete muito antes de agir e quando toma uma decisão é capaz de mergulhar de cabeça no que está fazendo e esquecer tudo o resto de sua volta. Essa é a característica deste nome chamado Givaldo. Agora, nós temos em seguida o nome Antônio. O que significa o nome Antônio, né? A resposta, o significado do nome Antônio, sua marca, é ousadia, espírito competitivo, força de vontade, originalidade. Agora, quanto ao título Santo Antônio, já casamenteiro, já é um título dado por ele ser conhecido como patrono das moças solteiras que procuram, exatamente nos dias de festas juninas, prestar culto a ele para ter um bom casamento. Então essa crença não passa de superstição, mas é o que o Brasil apresenta notadamente. Pessoas que, quando chega às festas juninas, logo se lembra de Antônio e Santo Antônio casamenteiro e começa a fazer seus preparativos para ter uma boa recepção da parte dele, que mande um noivo ou uma noiva para o noivo, nesse particular de casamento. A próxima pergunta é NQI Homem. Diz assim, as testemunhas de Jeová ensinam que esta terra não será destruída.
Sim ou não, pastor? Não. A Bíblia ensina que... Eu respondi errado. A resposta é sim. Esta terra não será destruída. Então a resposta está certa, é não. A Bíblia ensina que a esperança dos cristãos não é viver eternamente nesta terra, visto que, segundo escreveu o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que esta terra está reservada como um tesouro para o dia de juízo. Está exatamente escrito assim na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias cobiças, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí está o fim da terra. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. De modo que aqueles que põem a sua confiança em viver aqui na terra vão ter uma grande decepção. A próxima pergunta, pastor, da ouvinte Gilmara, é também com relação ao ensino das testemunhas de Jeová. Ela pede para o senhor explicar o Salmo 37, o versículo que diz: os mansos herdarão a terra, pastor. Bom, este Salmo 37, exatamente no versículo 11, é muito usado por esse grupo religioso, porque a esperança deles é terrena. Nós estamos, de acordo com Hebreus capítulo 3, versículo 1, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Os que viveram no antigo concerto, sob a lei de Moisés, lei de Deus, eles tinham uma esperança terrena, tanto é que estavam caminhando para uma terra chamada Canaã, onde iam tirar os verdadeiros donos da terra para viverem no lugar. Uma terra que, segundo Deus, manava leite e mel, para indicar a fertilidade e a beleza dessa terra. Era a esperança que eles tinham. Agora, então, no Salmo 37, versículo 11, o escritor bíblico faz referência a essa perspectiva que tinham os judeus na sua caminhada para Canaã. Diz aqui no versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se você é um leitor observador na Bíblia Sagrada, vai notar que no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus,
Jesus, dirigindo-se aos seus apóstolos, ele fez referência aos bem-aventurados, mansos, que iriam herdar a terra. Vou ler o que está em Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 5. É paralelo com o Salmo 37, versículo 11. O que nós vamos notar aqui? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E agora, no versículo 5, Jesus, dentre as bem-aventuranças, no versículo 5 ele declarou o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então o texto citado por Jesus está repetindo o que está no Salmo 37, versículo 11, onde se lê que os mansos herdarão a terra. Só que no capítulo 5 de Mateus, Jesus está se dirigindo aos discípulos. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os que eventualmente testemunhas de Jeová nos ouvem. Os discípulos têm promessa terrena ou celestial? Honestamente falando, porque de acordo com as testemunhas de Jeová, os que viveram nos dias apostólicos até 1935 da nossa era, eram pessoas que iriam viver no céu. Os que nascessem posteriormente a 1935 iriam viver na terra, conhecidos como as outras ovelhas. Ora, neste ensino aqui, os apóstolos estavam no primeiro tempo, eram contemporâneos de Jesus e, consequentemente, eram cidadãos do céu. Como Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ora, então, a perspectiva, a esperança dos que viveram contemporaneamente com Jesus, segundo o ensino das próprias testemunhas de Jeová, era o céu. Então quer dizer que no Salmo 37 vão viver aqui na terra. O Salmo repetido no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, exposto por Jesus para os discípulos, vão para o céu. Uns ficam na terra porque estão se seguindo pelo Salmo 37 e outros que estão se seguindo pelo Mateus capítulo 5, versículo 5, vão para o céu. Que negócio é esse? Que embaralhamento é esse? Quando nós lemos em João 14, 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então eu tenho dito para esse grupo de pessoas, quando falam eles da sua perspectiva de viver na Terra, eu digo o seguinte: gosto não se discute. Se vocês preferem viver na Terra, depois que você lê o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 9, dizendo que ela vai se reservar como um tesouro para o juízo, em que os elementos da terra se queimarão. Bom, é desejo pessoal, não se discute, mas nós temos uma perspectiva melhor, dada pelo Senhor Jesus, conforme aqui o texto que acabamos de ler. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós sabemos onde Jesus está. Está no céu, sentado à direita do Pai. Ele virá para buscar o povo para estar junto com ele.
Então, quero dizer à nossa consulente que você está muito mal orientada. E não é esta situação que você observa na Bíblia Sagrada. Para aqueles que estudam a Bíblia, sem a presença de livros maquinados, preparados por um grupo de homens, que diz que a Bíblia não foi escrita para ninguém fora deles. Está na sentinela. A Bíblia foi escrita estritamente para eles, e quem está fora desse grupo não entende a Bíblia. Ora, se entender a Bíblia é isso, francamente, decepcionante. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas diz inicialmente que é católica e se divorciou do marido. Ela relata ainda que o casal vivia com a sogra e o marido discordava muito dela. Ela diz ainda que ele fazia faculdade e depois de um certo tempo a vida conjugal se tornou uma rotina pesada, difícil. Mas essa consulente, ela adulterou, ela traiu o marido e ele não ficou sabendo. Bom, hoje eles estão separados, divorciados, e ela pergunta ao pastor aqui se Deus ainda pode perdoá-la. Ela diz que deseja retornar para o marido, voltar ao relacionamento com o marido. Pergunta, pastor, Deus pode me perdoar? Deus pode perdoar. Está escrito, quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. Quem as encobre, nunca prosperará. Então, é um erro muito grave, gravíssimo, adultério. A Bíblia declara, como tenho citado frequentemente, Hebreus 13, versículo 4, o casamento seja por todos honrado. Quem se entrega à prostituição ou adultério, perecerá. Então vai cair no juízo de Deus. Agora, a pessoa se arrependendo, ela pode receber perdão de Deus e se corrigir. Ela talvez deva procurar o seu esposo, se pretende conviver com ele e ele der aceitação, porque é difícil um marido traído receber de volta a sua ex-esposa, mas ela pessoalmente pecou. Agora, quero também frisar o que está escrito aqui na Bíblia com relação ao casal. Casal, quando se casa, como diz o ditado popular, a mulher que casa quer casa. Onde se viu um marido responsável levar sua esposa para viver com a sua mãe, que era sua sogra, e aí desandar o enlace matrimonial pela interferência de uma terceira pessoa, quando deveriam ser apenas duas. É o que diz lá na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem e depois das costelas do homem formou a mulher, e a ordem foi específica, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne, de modo que o marido tem culpa, não evidentemente justificando o erro da sua esposa, mas ela pode procurá-lo para propor um reatamento, e se houver, fiquem juntos de novo, com o perdão que ele possa concordar. Do contrário, veja a sua vida como vai continuar. Agora, repetindo, quem confessa seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Quem continua no pecado não vai alcançar misericórdia de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Edgar, e a pergunta é sobre salvação. Ele diz aqui que o seu pai faleceu quando ele tinha apenas 3 anos de vida. Hoje, o Edgar já é um adulto e ele também já aceitou a Cristo, já é batizado nas águas. E ele pergunta, o meu pai ainda terá chance de salvação, pastor? Embora triste, quero dizer ao nosso consulente que felizmente você conheceu a Cristo como Salvador. Agora,
O seu pai, como todo ser humano, de acordo com Hebreus 9, 27, está escrito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não me cabe tecer comentários sobre o juízo que Deus fará, porque é uma situação diferente. Eu sou uma simples criatura e Deus é o Criador. Mas, se a pessoa morreu sem o conhecimento da palavra de Deus, Deus vai julgar dentro da condição que Ele é o supremo juiz do universo. E Ele faz justiça. De modo que a posição do Pai é, para mim, desconhecida, e o texto bíblico que apontamos é Hebreus 9, 27. Quanto à sua posição de estar agora sendo crente no Senhor Jesus, conserve a sua vida cristã, procure ajudar outros a serem cristãos, e você vai ser uma pessoa feliz ao lado de Deus. Agora a pergunta é da ouvinte Cida. Ela diz aqui que ela e o esposo pertenciam a um ministério e ambos saíram, foram para outro ministério. Agora o esposo deseja retornar ao ministério anterior e ela está um pouco receosa, pastor. Ela disse que ouviu de algumas irmãs que se ela voltar, ela vai passar por muitas lutas. E ela pergunta: pastor, eu devo obedecer ao meu esposo? Devo seguir o meu esposo assim quando ele retornar para o ministério anterior, pastor? Bom, eu quero dizer à nossa consulente que, conforme a Bíblia estabelece em Efésios capítulo 5, 22, declara que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. É uma recomendação bíblica, porém há uma ressalva: contanto que seja no Senhor. Isto é, ela se submete ao seu marido, desde que ele seja um cristão, que ambos sirvam a Deus com o mesmo propósito. Seu marido toma uma iniciativa, e essa iniciativa leva para um grupo religioso, que não é propriamente uma igreja evangélica, mas é uma seita. Aí ela tem direito de se retirar da situação, porque afinal de contas cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós não damos conta a Deus coletivamente, marido e mulher. Quando o casal são ambos cristãos, estão dentro da vontade de Deus. Agora, quando o marido se retira da condição de cristão e quer seguir outro movimento, que se trata de uma seita, aí ele perde a autoridade dele para com a mulher no que ela pode decidir, porque ela tem vontade pessoal e ela é responsável pessoalmente diante de Deus. E aí vai se dar a separação do casal. Mas, à luz da Bíblia, se for para uma seita, separação. Se for para uma igreja evangélica, aí sim, há continuidade no casamento sem problema nenhum. O que passou, passou. A próxima pergunta é do ouvinte Carlos, da cidade de São Vicente, pastor. Ele pergunta: quem blasfema contra o Espírito Santo vai direto para o inferno, pastor? Sem dúvida, vai direto para o inferno. Blasfemou contra o Espírito Santo, de acordo com o ensino do próprio Jesus, registrado na Bíblia, ele perdeu a oportunidade de salvação, porque a obra do Espírito Santo é convencer do pecado. João 16, versículos 7 a 9. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Que pecado? A fé em Jesus. Bom, se essa pessoa continua desobediente, implacável, como os judeus, que blasfemaram do Espírito Santo, Jesus disse que não tem perdão, porque não vai ser mais convencida do seu pecado. E não sendo convencida do seu pecado, ela não tem jeito de se salvar. Então, é uma pessoa que perdeu a sua condição de salvar-se.
E essa questão, pastor, de ir direto para o inferno, está parecendo que tem algum tipo de opção, né? Ou é céu ou inferno, né, pastor? É claro. Esse direto é para todos. E quero dizer que o inferno não foi criado para nós, seres humanos. Está muito claro no capítulo 20, Jesus citou 25 de Mateus, no versículo 41, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para nós. O ser humano que for para o inferno é um intruso. Lá não é o lugar dele. Porque para nós, seres humanos, Deus preparou o céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. E disse mais na oração sacerdotal: eu quero, Pai, que aqueles que me seguiram estejam comigo para que vejam a minha glória que tu me deste. Então a nossa perspectiva é o céu. Está oferecida a qualquer pessoa, não tem um número limitado de 144 mil. Em Apocalipse 19, versículo 1, diz o escritor que ele ouviu a voz de uma multidão no céu. A mesma multidão que está no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9 em diante, quando perguntaram como é que essa gente entrou aqui no céu. São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e por isso têm direito de entrar na cidade pelas portas, lavados, purificados no sangue de Cristo, isto é, aceitamos que Cristo morreu por nossos pecados, levou sobre si, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, ele fala que ele deu o seu sangue, derramou seu sangue em nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro. A pessoa pode ser muito pecadora, mas acontece com ela o que aconteceu com o ladrão na cruz. Despejou todos os seus pecados sobre a pessoa de Cristo, lá no madeiro, e entrou no céu, no paraíso celestial. A próxima pergunta, também do ouvinte Carlos de São Vicente. Pastor, deve-se guardar o sábado? Quem guarda o sábado hoje como meio de salvação está perdendo a oportunidade de se salvar. Oh, pastor, mas isso é muito grave, como pode dizer isso? Então vamos à Bíblia Sagrada, onde nós encontramos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, falando com o grupo de cristãos daquela região, que depois da saída dele, da evangelização, entrou um grupo de judaizantes e agora estavam ensinando: olha, se vocês não guardarem a lei, vocês não vão se salvar. E Paulo então responde àquelas pessoas: recebestes a salvação pela fé ou pelas obras da lei? E aí, para os teimosos que faziam questão de guardar a lei, no caso o sábado, Paulo declara assim, estou lendo no capítulo 4 do livro da carta de Paulo aos Gálatas, versículo 8 em diante: mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, sábados semanais, meses, luas novas mensais, e dias de festa, sábados anuais, ou seja, festividades anuais, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Quer dizer que todo o trabalho do apóstolo tinha sido posto em dúvida, porque eles estavam recuando para guardar dias e estavam se colocando debaixo da maldição, porque diz aqui no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não é nas 10 mandamentos, nas 2 tábuas, não. Paulo estava se referindo a toda a lei, ou seja, ao Pentateuco, com 613 mandamentos e não 10. 10 é uma parte da própria lei, mas Paulo está muito claro. Maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E aí está o problema, que hoje os que dizem guardar o sábado, nem este dia guardam. Por exemplo, não podia sair do seu lugar no dia de sábado. Tinha que ficar em casa. Segundo, só estou dando dois pontos, porque tem muito mais. Segundo, 35:3 do livro de Êxodo. Ninguém acenderá fogo na sua morada no dia de sábado. Eu quero saber a casa de um guardador do sábado que esteja realmente com o seu fogão apagado no dia de sábado, que não esquente café de manhã, ou se não toma café, outro alimento. Onde se encontra isso? Então, meu consulente Carlos, não se meta em lugares que você não vai encontrar saída. Vai encontrar saída.